Call is now being recorded. Então é isso. A partir de agora, a nossa reunião já está sendo gravada. Vamos iniciar a nossa aula. Vamos falar aí do tema, né, da redação para o concurso de São Pedro da Aldeia. Como eu já estava falando antes de o pessoal entrar, concurso aí aguardado por muitas pessoas, né, e veio aí, talvez antes do que a gente estava esperando, né? Acredito que muita gente estava esperando esse concurso para o final do ano, mas já que veio aí, temos 2 meses para nos preparar e vamos correr atrás para conseguir essa aprovação aí. Acredito que todo mundo esteja me ouvindo direitinho. Se houver alguma pausa, alguma interrupção, eu peço para que vocês sinalizem ou no chat ou liguem o microfone e sinalizem para mim também, tá? Na aula de hoje, vamos iniciar falando sobre a análise do edital, tá? Que é muito importante que a gente faça. E vamos também falar sobre estrutura da redação. Tá? Eu sei que muita gente, quando começa a estudar para concurso e vê, né, que aquele concurso vai ter redação, e eu sei relato disso, que muitas pessoas falaram para mim, que até desiste do concurso mesmo por conta da redação, porque tem gente que tem muita dificuldade de escrever redação, né? Então não sabe por onde começar, tem a dificuldade de seguir aquelas regras que são expostas e pedidas no edital, tá? Então eu quero dizer para vocês que o meu intuito é fazer com que eu sei que há outras pessoas que têm mais familiaridade, que já vêm estudando há mais tempo, mas o meu intuito nesse nosso curso é iniciar da base, tá? Passar por todos os processos para escrita textual, tá? E não tem como a gente, quando está estudando um determinado concurso, falar de redação sem estar a par ou estar por dentro do que o edital exige para a gente a respeito daquele texto que a gente vai ter que escrever, né? Sabendo aí que redação, embora o gênero mais cobrado seja o dissertativo argumentativo, cada edital ele traz as especificidades de critérios de avaliação. Tá? E embora o edital de São Pedro da Aldeia esteja muito parecido com o edital de Saquarema, para quem tentou aí fazer a prova de Saquarema, há alguns pontos e há alguns itens que é necessário a gente se debruçar com mais especificidade, já que foram modificados, né? E, inclusive, os critérios de avaliação estão com pontuações diferentes. A pontuação do edital de São Pedro da Aldeia em relação ao edital de Saquarema está dobrada, né? Então, o edital de Saquarema, que foi o último que a banca IBAN realizou aí na nossa região para a área da educação, tinha como nota máxima na prova de redação 20. E aí, para São Pedro da Aldeia, a gente tem essa diferença da nota máxima de valor 40. Mas aí deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vocês sinalizam para mim aí se vocês estão conseguindo ver com clareza, tá? Vou deixar aberto aqui meu celular também no chat, e se alguém falar alguma coisa, eu consigo acompanhar pelo celular, tá bom? Então, deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Sinalizem aí para mim no chat, por favor, se vocês já estão conseguindo ver o slide. Curso de redação, concurso São Pedro da Aldeia, RJ. Sim, beleza, valeu. É isso aí, pessoal. Então, como eu já falei para vocês, Joyce levantou a mão, Joyce quer falar? Se quiser falar, pode ligar o microfone e falar, ou então digita no chat. Então, vou passar adiante aí. Se alguém quiser falar, pode me interromper, não tem problema não, tá, pessoal? Então, beleza, Joyce, tudo bem, sem problema. Então, curso de redação, concurso São Pedro da Aldeia. Primeira parte aí que a gente vai fazer é a análise do nosso edital e depois nós vamos partir para a estrutura da redação, tá bom? Então, nós temos aí, ó, deixa eu botar para apresentar.
Agora está melhor. Então, nós temos aí, lá no nosso edital, o item 6.2.1, tá? Dizendo aí que a prova dissertativa de caráter... Só um minutinho, pessoal, tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu permitir aqui. Como eu falei, em alguns momentos eu vou precisar fazer essa pausa para aceitar o pessoal aí, tá? Acho que mais para frente a gente consegue ir mais direto. Mas a prova dissertativa de caráter classificatório e eliminatório será composta de uma única questão por turno, a respeito da qual o candidato deverá produzir um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, vamos falar aí sobre o que é esse texto dissertativo argumentativo. O principal texto da dissertativo argumentativo é a redação, e tem dois domínios aí que a gente precisa estar por dentro, né? Que é o quê? Dissertar e argumentar. Então, quando a gente fala em dissertar, a gente está falando sobre expor os nossos conhecimentos a respeito de algum tema específico, tá? Além de expor a nossa tese ou o nosso ponto de vista. Em alguns momentos eu vou falar para vocês tese, em alguns momentos eu vou falar para vocês ponto de vista, mas é tudo a mesma coisa, tá? Que é o quê? A nossa opinião a respeito daquele determinado tema. Em alguns momentos, né, a gente pode, sobre alguns temas, a gente pode se colocar favorável, né, favoravelmente em relação àquele tema, ou nós podemos ser contrários àquele tema, tá? Só que, para apresentar nosso ponto de vista, né, não basta apresentar nosso ponto de vista, nós temos que defendê-lo, que aí é onde entra a parte da argumentação. Então, dissertativo, argumentativo, demonstrar os nossos conhecimentos a respeito daquele tema, expondo a nossa opinião, e argumentativo, porque a gente precisa defender o nosso ponto de vista, a nossa tese, a nossa opinião, através de argumentos. Vamos lá. Em prosa, tá? O que é prosa, né? É aquele texto que a gente inicia no começo da linha, indo até o final, tá? E versará, cuidado com essa palavra aí, versará, né? No último curso de redação que eu fiz, teve alguns alunos ficaram confusos com essa palavra aí, versará. Mas, professor, se é em prosa, por que a gente versará, né? Versará aí está no sentido de discorrerá, né? Debaterá, e não escreverá em verso, tá, pessoal? Então, tomem cuidado com isso, tá? Versará sobre um dos componentes constantes do programa de provas, disposto no anexo 3 desse edital. Isso quer dizer que a temática da nossa redação, ela vai estar voltada para um dos componentes que vai ser comum aos cargos de ensino superior, e aí vai estar, já digo para vocês, né, que vai estar relacionado a um dos conteúdos de legislação. A última prova de Saquarema que eu fiz, que foi a de língua portuguesa para professor, o tema, né, a temática girou em torno da BNCC. Tem alguém querendo participar aqui? Deixa eu aceitar aqui rapidinho, só um minuto. Voltando para cá, então o que a gente sabe aí, né, é que o tema da nossa redação vai ser sobre um dos componentes, um dos itens aí de legislação, sobre qual nós precisaremos estar estudando no decorrer da nossa preparação para o concurso, tá? Então, nesse momento, vou abrir aqui para vocês a parte justamente do edital, e a gente vai falar especificamente sobre esses itens que vêm dispostos aí no edital. Pessoal, lembrando se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, pode falar, pode me interromper, não tem problema, tá? A gente está aqui para tirar, sanar as dúvidas iniciais e também tirar esse medo aí que muita gente tem da prova de redação. Vamos tirar essa visão de que redação é muito difícil, não é tão difícil assim, se a gente se comprometer em praticar, eu tenho certeza que todos conseguem fazer um texto satisfatório aí para a prova, tá? Então, vamos começar lá, vou aumentar aqui um pouquinho para todo mundo conseguir ver. O item 6.2, que é a parte da prova dissertativa. Esse 6.2.1 eu já trouxe no slide, vamos para o 6.2.2, tá? A prova dissertativa será realizada concomitantemente com as provas objetivas, tá? Isso aí não é nenhuma
surpresa para ninguém, né? As provas de redação, elas são feitas ao mesmo tempo que a prova objetiva, né? Então, tomem cuidado aí para conseguir dividir o tempo de vocês e que tenham tempo suficiente para fazer a redação e para fazer as provas objetivas também. Como é que a gente vai conseguir fazer essa divisão? Né? Treinando cada vez mais a nossa capacidade de escrever a redação. Tá? Uma dica que eu dou para vocês aí é tentar cronometrar o tempo que vocês levam para fazer as redações de vocês. Tá? Embora que na primeira redação que vocês escrevam, vocês levem um tempo mais extenso. Ah, professor, consegui fazer em 3 horas, consegui fazer em 5 horas, consegui escrever a minha redação em um dia. Não tem problema, você cronometra, tá? Na sua primeira produção, e a partir das próximas produções, o que você vai fazendo? Você vai tentando diminuir esse tempo para quando chegar no dia da prova, você conseguir fazer num tempo hábil, tá? Para que vocês consigam resolver as provas objetivas e a prova dissertativa dentro daquele tempo que a gente vai ter ali para a realização do concurso, tá? Continuando, 6.2.3, a prova dissertativa valerá 40 pontos, como eu falei para vocês no início, né? E deverá ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas, excluindo a linha destinada ao título. Tá? Então, olha só, duas informações importantes que a gente precisa saber aqui. Nossa redação ela vai precisar ter título, porque o próprio edital já diz que há uma linha destinada ao título. Tá? Outra informação importante, essa linha destinada ao título não será levada em consideração nessa contagem de quantidade de linhas aí que vocês precisam produzir, sendo no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. Então, não vão lá escrever a linha do título mais 24 linhas de texto, pensando que vocês estão dentro da quantidade exigida aí, que não. Se você fez 24 linhas de texto, apenas aquelas 24 linhas de texto serão consideradas e, a critério de avaliação, seu texto vai ser insuficiente, porque o próprio edital diz que o número mínimo é de 25 linhas. Tá? Então, cuidado aí com essa particularidade. Não vamos nos deixar perder o nosso concurso, não é, por uma questão tão simples aí. 6.2.3.1. A linha destinada ao título da dissertação é o que eu acabei de explicar para vocês. Não será contada para efeito do que dispõe o item anterior, que é o mínimo de 25 linhas e o máximo de 30 linhas. Então, você tem que ter em mente que a quantidade mínima, sem contar com o título, é 25, e a quantidade máxima, contando com o título, sem contar com o título, é 30. Tá? Então, próximo item, 6.2.4. Pessoal, eu não ia me debruçar muito nessa parte, não, mas essa parte aí ela foi muito falada aí no concurso de Saquarema, inclusive gerou aí gente querendo pedir recurso, mas é importante lembrar que quando vem no edital, tá? O edital aí é a lei do concurseiro. Então, o que está no edital, quando a gente paga, quando a gente se dispõe a prestar aquele concurso, é o que a gente vai seguir, tá? Então, não adianta, depois que a gente fez a prova, tentar ir contra o que está escrito aqui, se esse é o critério que a gente tem que seguir, já está bem exposto para a gente. Então, somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos que tenham sido aprovados e classificados nas provas objetivas de acordo com as proporções a seguir. Então, olha só, para cada cargo, né, tanto para os candidatos... deixa eu... Só um minutinho, vou pausar aqui só para permitir que alguém entre. Só um minutinho. Voltando para cá. Então, como eu estava dizendo, né, tem um número pré-estabelecido da quantidade de redações que será corrigida para cada um dos cargos, tá? Então, olha só, um exemplo aqui, tá? Não vou falar de todos eles especificamente, mas eu sugiro que você dê uma olhadinha ali no seu cargo, nesse item 6.2.4, a quantidade de redações que será corrigida. Então, olha só, por exemplo, aqui, inspetor escolar, professor docente 1, de Geografia, História,
língua inglesa e matemática, classificados até 10 vezes o número de vagas de ampla concorrência, mais os empatados na última nota considerada para esse fim, tá? Então, digamos aí, estou fazendo uma suposição, não estou dizendo que é isso, tá? Digamos aí que para professor de geografia, nós temos aí 13 vagas, tá? Então, se são 10 vezes, a quantidade de redações a serem corrigidas são 130 redações, tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Deem uma olhadinha aí no edital e observem a quantidade de vagas que está sendo ofertada para o seu cargo e observe esse item aí 6.2.4, tanto para os de ampla concorrência, como para os candidatos com deficiência, e percebam aí quantas vagas vão estar sendo ofertadas, aliás, quantas redações vão estar sendo corrigidas dentro do cargo que você quer concorrer, tá? Então, a partir daí, vamos pular lá já para o item 6.2.6, tá? Que vem falar o seguinte: serão eliminados do concurso público os candidatos que não atingirem o número de pontos nas provas objetivas e dissertativas, e os que forem classificados após as proporções definidas nos itens anteriores, né? Então, significa dizer o seguinte, que só serão aprovados no concurso se vocês atingirem as notas mínimas tanto da parte objetiva quanto da parte dissertativa, e se vocês conseguirem ficar dentro daquele quadro de acordo com a proporção aqui que é apresentada no item anterior, tá? Então, passando adiante, não será permitido 6.2.7. Não será permitido. Não será permitido o uso de quaisquer formas de consulta, isso é óbvio para qualquer prova de redação, tá, pessoal? A prova deverá ser feita no verso do cartão resposta, recebido pelo candidato, tá? Então, vocês vão receber um cartão resposta na parte de trás, é onde vocês vão escrever a dissertação de vocês, com caneta de tinta azul ou preta, tá? Importante isso, com grafia legível. Então, quem tem uma dificuldade aí com a letra não é tão boa de se entender, vamos dar uma caprichada aí. Não tem problema escrever em letra de forma ou em letra de mão, não tem problema, tá? Desde que a grafia ela seja legível, desde que você consiga também fazer a diferença das letras maiúsculas e das letras minúsculas, tá bom? Mas a grafia ela tem que ser legível, é importante isso, a fim de quê? De não prejudicar o desempenho do candidato quando da correção pela banca examinadora, não sendo permitida a interferência e participação de outras pessoas, isso é lógico, né? Salvo em caso do candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Tá? Então, aquele candidato que precisa de alguém para escrever para ele, ele pode entrar aí em contato com o IBAN, fazer uma solicitação para que tenha esse recurso aí atendido. Ana Beatriz colocou lá no chat o seguinte: atrás do cartão resposta é para fazer o quê? Que a internet cortou. Tá, atrás do cartão resposta é onde você vai escrever o seu texto, a sua dissertação. Então, você vai receber um rascunho, caso você queira utilizar o rascunho, você utiliza, e atrás do cartão resposta a parte destinada para você escrever a sua redação. Tá? Continuando, né, nesse caso aí de você solicitar alguém que escreva a prova para você, o candidato será acompanhado por um fiscal do IBAN, devidamente treinado, para a qual o candidato deverá ditar o texto, né, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. Então, é uma questão bem mais específica, tá? 6.2.9, a dissertação não poderá... pessoal, isso é muito importante, tá? Inclusive, isso é critério de eliminação. E quando eu estava corrigindo redações no ano passado, eu via que muita gente tinha essa mania de assinar a redação. Deixa eu só aceitar aqui.
eu vi que muita gente tinha essa mania de assinar a redação, rubricar, colocar seu nome ao final. Isso não pode acontecer, tá? A dissertação ela não poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro lugar que não seja aquele indicado no caderno qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser anulada a prova, tá? Isso aí é um critério, pessoal, que toda banca ela segue nas correções de redação. Você não pode se identificar, tá? Então, por que isso não pode acontecer, né, pessoal? Porque vamos supor aí que um candidato que faça a prova e se identifique tenha a prova corrigida por uma pessoa que o conheça, não é? Então, a nível ético, né, a nível de critério de correção, e até legal mesmo, ética legal, isso não pode acontecer. O examinador não pode ter acesso ao nome da pessoa que escreveu aquela redação, justamente para não ter nenhum tipo de... para que as regras da avaliação elas não sejam burladas, tá? Então, continuando aqui, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto acarretará a anulação da dissertação e a consequente eliminação do candidato do concurso. Ou seja, pessoal, dica de ouro, tá? Tá em edital. Não assinem a prova de vocês, tá? Há espaços destinados para vocês colocarem o número de inscrição, há espaços destinados para vocês assinarem, não na parte da redação, isso nunca vai ser feito, tá? Mas em outras partes da prova, e para que o corretor não tenha acesso a assinatura e não saiba quem fez aquela redação. Tá? Então, não assine na folha de texto de vocês. O IBAN adotará processo que impeça a identificação do candidato por parte da banca examinadora, de qualquer forma a garantir o sigilo no julgamento das provas, foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? A identificação das dissertações ocorrerá somente após a correção feita pelos examinadores. Então, eles só vão ter acesso a quem fez aquela prova após a correção estar finalizada. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Acredito que esteja tudo bem autoexplicativo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper aí, pode falar, tá? Tudo certinho. Então, no item ali 6.2.13, nós temos, ao final da dissertação, o candidato deverá entregar o cartão resposta ao fiscal de sala. Padrão aí de qualquer concurso, tá? 6.2.14, a prova dissertativa será avaliada na escala de 0 a 40 pontos. Serão considerados para atribuição dos pontos os seguintes aspectos. Então, vamos lá. Esses aspectos aí, 1, 2, 3 e 4, eu gosto de dizer que são as competências avaliativas da redação de vocês, tá? Vocês vão estar sendo julgados, vocês vão estar sendo analisados dentro desses 4 itens aí. E cada um desses itens, ele recebe uma pontuação específica, tá? E é importante, quando vocês forem escrever o texto de vocês, atentarem a cada um desses itens aí, e a gente vai falar sobre eles ao longo das nossas aulas. Tá? O item que a gente vai tratar na aula de hoje é o item que eu considero ponto de partida para a escrita de qualquer tipo de texto, não só da redação para esse concurso, que é a estrutura. Tá? Vamos passar aí sobre esses pontos, e vou fazer a leitura, mas depois, ao decorrer das nossas aulas, a gente vai se debruçar com mais especificamente dentro de cada um desses itens aí, tá? Então, no item 1, primeiro critério avaliativo, sobre o qual vocês vão estar sendo pontuados aí na prova de vocês, é a parte do conteúdo. Essa parte, ela vale 10 pontos, tá? E dentro dela, o que vai estar sendo analisado? A perspectiva adotada no tratamento do tema, está relacionado aí à tese, o ponto de vista que você vai adotar quando você for fazer o tratamento, quando você for dissertar a respeito daquele tema. Letra B, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Tá? Então,
Você vai estar sendo analisado se você consegue, dentro da sua análise, estabelecer um senso crítico àquilo que você está propondo, ao tema proposto e aquilo que você está falando a respeito daquele tema. Não fiquem. Eu sei que agora vai ser muita informação que eu vou trazer para vocês, mas ao longo das nossas aulas a gente vai falar especificamente sobre cada um desses critérios aí, tá? Então, eu vou passar de maneira mais superficial, mas depois a gente vai estar voltando para falar sobre cada um deles. Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Então, o que seria isso, né? Você trazer argumentos fortes o suficientes para defender o seu ponto de vista, de modo que eles sejam escritos de maneira clara, tá? Que a pessoa que leia aquele seu texto não precise se perguntar o que é que você quis falar, ou o que é que você está falando ali dentro daquele argumento, que fique claro ao seu leitor a defesa que você está fazendo do seu ponto de vista. Tiago Guzmão está dizendo que tem gente no grupo dizendo que não está conseguindo entrar. Pessoal, eu vou pedir só uma pausa rapidinho, eu vou lá no grupo, porque quando eu estou explicando aqui, eu fecho o WhatsApp, não entro mais, mas eu vou lá rapidinho só para ver o que aconteceu, tentar mandar o link de novo, vou copiar aqui, vou mandar lá, e já volto aqui, tá? Só um minutinho. Ana Beatriz Vieira levantou a mão, se quiser falar, pode falar. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Então, eu estava falando aqui sobre a parte de conteúdo, né? Então, assim, seus argumentos eles têm que ser claros e eles têm que ter também coerência no seu encadeamento. Isso significa o quê? Quando você adota um ponto de vista dentro da sua redação, quando você adota um posicionamento sobre o qual você vai escrever, tá? Você tem que seguir aquele posicionamento do início até o final do seu texto. Isso é ser coerente, tá? Isso é ter um texto com coerência. Não adianta você iniciar um texto abordando aquela temática sendo favorável e finalizar o texto abordando aquela temática sendo contrário. Você aí está sendo o quê? Você está sendo incoerente. Isso vai trazer aí descontos nesse critério aí de conteúdo. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída. Vou falar mais especificamente dessa questão de tangenciar o tema quando a gente for abordar o conteúdo, mas tangenciar é você não conseguir abordar o tema em sua completude, abordar apenas uma parte do que é pedido na redação, ou apenas um dos critérios que são solicitados, abordar, ao invés do tema em sua completude, abordar apenas um assunto relacionado àquele tema. Mais adiante a gente vai ver isso com mais adentro aí, tá? Além disso, né, uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagens de textos e de questões apresentadas na prova objetiva, né? Como a gente sabe, não pode fazer esse recorte de textos e de questões aí que são apresentados ao longo da nossa prova. O que não quer dizer que vocês não possam fazer citações. Citações, elas podem ser feitas, há recursos corretos de você fazer uma citação, mas lembrando, né, gente, citar um texto, citar uma lei, citar um teórico, não é copiar, tá, aquela informação na sua prova. Existem estratégias e meios para que você faça a citação corretamente. Seguindo para o segundo ponto, né, é a parte da estrutura, que também valerá 10 pontos. Dentro da estrutura, vocês vão estar sendo avaliados nos seguintes tópicos:
Respeito ao gênero solicitado, o gênero aí já fica claro no edital, que é o dissertativo argumentativo, tá? A progressão textual e encadeamento de ideias, isso é muito importante aí na redação, porque é o desenrolar do seu texto. Quando a gente escreve um texto, as ideias do nosso texto, elas precisam estar articuladas entre si. Então, um parágrafo vai dar seguimento ao próximo parágrafo e assim por diante até completar o nosso texto. Muita gente tem o costume de começar a escrever sem ter noção do texto na sua totalidade. Então, é como se você escrevesse os parágrafos isoladamente e juntasse aqueles parágrafos ali no final do texto. Quando a gente fala em progressão textual e encadeamento das ideias, é justamente a gente ter essa capacidade de fazer com que os nossos parágrafos eles sejam interligados e progredidos entre si, para que o texto tenha esse encadeamento, ele tenha esse desenrolar, ele tenha um início, meio e fim, e que que essas partes elas estejam interligadas entre si, tá? Pois não. Eu vou fazer uma pergunta, mas se tiver dentro do teu conteúdo que você vai falar mais à frente, tu pode falar, tá? Tá bom, pode falar. Uma redação de 25 linhas tem que ter, no mínimo, quantos parágrafos? Então, isso aí vai estar dentro do que eu vou falar, mas uma redação, já abordando aí, ela tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos. Tá? Essa divisão é feita da seguinte forma: um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. É possível ainda que você escreva 3 parágrafos de desenvolvimento. Só que eu acho isso uma estratégia muito perigosa, porque você acaba tendo parágrafos muito pequenos dentro do desenvolvimento, tá? Então, a estrutura geral que eu sempre passo para os meus alunos é 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Tá? Entendi. Obrigado. Mais à frente a gente vai entrar nessa questão aí, tá bom? Mas continuando aqui, parei na parte de progressão e encadeamento de ideias, né? Articulação de frases e parágrafos, que é o quê? A parte da coesão textual, tá? Coesão textual, ela pode se dar de 2 formas. Dentro do próprio parágrafo, a gente utilizar aqueles elementos conectivos, tá? Primeiro, para que não haja repetição de palavras, tá? E segundo, para que dentro do meu próprio parágrafo eu tenha um início, meio e fim, articulados através daquelas conjunções, tá? Ademais, sendo assim, entretanto, que estabelecem a coesão. Essas conjunções também, elas são importantes de serem utilizadas, esses elementos conectivos ou de coesão, eles são importantes de serem utilizados entre os parágrafos, justamente para estabelecer essa ligação que eu falei entre as partes do texto. Hoje a gente vai fazer a análise de uma redação e eu vou mostrar para vocês como a candidata que tirou nota máxima, ela conseguiu fazer um bom uso desses elementos coesivos. E podem ficar cientes que ao longo das nossas aulas eu vou bater muito nessa tecla aí de vocês usarem elementos conectivos no texto de vocês. A Cecília escreveu lá: professor, poderia repetir sobre a citação? Então, a citação ela é importante, vou falar sobre isso também, para tanto a argumentação como a introdução do nosso texto, mas existem técnicas específicas da gente fazer a citação. Tá? Existe a citação direta e existe a citação indireta. Em ambas, você tem que apresentar qual é a lei, qual é o autor, qual é o teórico que você está ali falando a respeito. Tá? Mas a diferença é que a citação direta, você precisa trazer aquele texto exatamente como ele foi escrito. E isso aí pode por nos prejudicar, porque a nossa memória ela pode falhar, a gente pode não conseguir fazer a citação direta, né, que é aquela que a gente utiliza as aspas, exatamente igual como está escrito lá naquela lei. Então, nessa abordagem aí, o que eu indico para vocês? Fazerem a citação indireta.
que é quando você traz o nome do teórico, quando você traz a lei e escreve aquilo ali de acordo com as suas palavras. Você traz a lei com as suas palavras. É claro que você não pode fugir daquilo que está escrito, mas você pode escrever com as suas palavras aquilo que você estudou, aquilo que você conheceu a respeito daquele tema. Tá? Continuando, falamos aí sobre a articulação das frases e parágrafos, vamos falar agora sobre o ponto da expressão. Expressão. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A perda dos pontos previstos dependerá, portanto, do comprometimento gerado pelas incorreções no desenvolvimento do texto. Isso aqui, essa parte aqui, ela fica um pouco confusa. Mas o que ela quer dizer para a gente? Quando a gente escreve um texto dissertativo, argumentativo, espera-se, né, que a nossa expressão, a nossa escrita, ela esteja de acordo com o que se espera desse tipo de texto, tá? Evitando o quê? Gírias, estrangeirismos, o abuso do gerúndio, tá? Situações aí que tornam o nosso texto, não vou dizer pouco difíceis de entender, mas que compromete o entendimento do nosso texto. Só que quando ele fala assim, ó, não será feito de modo estanque ou mecânico, o que quer dizer? Quer dizer que se, por exemplo, na temática ali, ela deu abertura para que você utilizasse uma palavra estrangeira, o avaliador não vai bater o olho ali naquela palavra estrangeira e vai dizer assim, não está de acordo com a expressão que a gente precisa, que é exigido, já está errado. Não, ele vai analisar se aquela palavra ou se aquele termo que você utilizou ali está de acordo com o contexto que a temática traz. Então, por isso que não vai ser de modo estanque ou mecânico. Então, vai ser feita uma avaliação da expressividade que você utilizou ali na sua redação, para ver se está de acordo com a temática. Se não está de acordo com a temática, aí você pode ter certeza que você vai perder ponto nesse critério. Continuando, né, o próximo, e é o que mais tem o maior número de pontuação aí, é o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Seria o quê? Você empregar na escrita aquelas regras gramaticais que você está aprendendo para fazer as questões objetivas da sua prova. Então, dentro disso, né, vão ser observados alguns itens. Estruturas sintáticas das orações e dos períodos, elementos coesivos, o uso correto. Essa parte de estrutura sintática das orações e períodos, mais à frente eu vou falar, tá? São orações e períodos construídos com recursos mais elaborados, como, por exemplo, sem fazer orações e períodos curtos, utilizar aí orações subordinadas e coordenadas, inversões sintáticas aí na construção dos seus parágrafos, dos seus períodos, é uma escrita um pouco mais elaborada, tá? Que requer mais atenção nessa parte aí da escrita formal de língua portuguesa, tá? Porque entra com pontuação, concordância, muitos erros de concordâncias aí podem ser observados em estruturas sintáticas mais elaboradas, melhores elaboradas. Então, assim, você tem a possibilidade de ganhar uma pontuação maior, mas tem a possibilidade de errar mais ali dentro desse recurso que você quer fazer. Mas aí, se você vai fazer, é necessário fazer bem feito. Além disso, né, o uso correto dos elementos conectivos, a concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal e nominal, emprego de pronomes, né, as regras de colocação pronominal, flexão verbal e nominal, uso dos tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Tudo isso aí vai estar sendo exigido dentro do critério 4, que é o domínio da modalidade formal, da escrita formal de língua portuguesa. E aí, muito cuidado, né, gente, porque às vezes a gente tem o costume de escrever como a gente fala. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? A gente tem na linguagem coloquial alguns vícios de linguagem que eles acabam sendo passados para a nossa escrita, né? Então, temos que tomar cuidado. Eu estou trabalhando com os meus alunos as regras aí de colocação pronominal, e aí eu vejo que até eu mesmo que sou professor de língua portuguesa, acabo
passando por um desvio ou outro, colocando ali um pronome oblíquo no início da oração, onde não tem que ter. E isso vem do quê? Da utilização da linguagem coloquial através da fala. Estamos tão acostumados a falar de acordo com a gramática errado, que isso acaba sendo passado para o nosso papel, e a gente não pode deixar que isso aconteça, porque o ponto que vai levar a maior, né, número de pontuação aí, o critério que vai levar o maior número de pontuação é o critério da modalidade formal. Então, necessário muita atenção aí. Passando adiante, né, o critério, o ponto 6.2.15, na aferição do critério de correção gramatical, utilizar-se-á as normas ortográficas vigentes, que é o quê? O novo, né, que não é tão novo assim, o mais recente acordo ortográfico da língua portuguesa. Em hipótese alguma, o título será considerado na avaliação do texto. Isso aí é uma informação que é até um pouco contraditória, né? Como assim o título não será levado em consideração na avaliação do texto, se eu tenho a obrigatoriedade de escrever um título, né? Então, o que quer dizer, o que quer dizer aí é que o título em si, não é que ele não é importante, ele precisa estar lá, tá? Mas dentro desses critérios avaliativos aí, ele não será levado em consideração, tá? Então, lógico que se a gente vai escrever um título, é necessário que o título ele seja de acordo com a temática que a gente vai escrever, né? Não repita a frase temática que a prova vem trazendo para a gente, e que também, caso ele não apareça, é obrigatório, caso ele não apareça, no critério de estrutura, tá? Que é o critério 2, você vai sofrer perdas aí de ponto, porque o título faz parte da estrutura da redação, tá? Então é importante ter o título, mas a nível de correção das ideias que você vem trazer dentro do seu próprio texto, o título não vai ser considerado. Continuando, haverá desconto de pontuação a critério da banca examinadora das provas dissertativas que apresentarem trechos de cópia em meio a trechos autorais. Isso aí eu já falei, né? Não trazer cópias nem dos textos motivadores, nem de questões da prova. Então, você vai sofrer aí desconto na pontuação caso você faça isso. Na prova dissertativa, eliminatória e classificatória, serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 20 pontos. Ou seja, pessoal, você tirou uma nota abaixo de 20, você já vai ser desclassificado da redação, tá? Isso aí tá bem claro. Se você chegar a 20 acima, você está dentro. Sua redação vai ser corrigida. Aliás, sua redação não vai ser desclassificada. Abaixo de 20, você vai ser desclassificado, tá? Será atribuída nota 0. Isso é muito importante saber também, porque às vezes são coisas bobinhas e que a gente acaba não observando muito, não levando muito em consideração, mas que podem nos eliminar aí no momento da avaliação, tá? Será atribuída nota 0 ao texto que, primeiro, não responder à proposta formulada pela banca examinadora, ou seja, né, você fugir ao tema, não estiver de acordo com aquilo que o tema ele está propondo. Letra B, apresentar informações sobre forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inverso. Ou qualquer fragmento escrito fora do local apropriado. Isso é importante, né? A nossa prova de redação, ela tem... Desculpa, gente. Ela tem um espaço apropriado para que você escreva, tá? Você não pode extrapolar o limite da linha, você tem que escrever dentro daquele local. Inclusive, a prova de redação de Saquarema, ela trouxe, eu particularmente achei uma linha muito pequenininha, tá? É uma linha que não ia do início ao fim da folha. Então vamos tomar cuidado aí para não extrapolar,
não acabar passando da margem aí e correr o risco de ser atribuída nota zero para a nossa redação. Outra coisa que a qual será atribuída nota zero, né? Se a redação ela foi escrita, qual foi o tema da redação de Saquarema? Tiago, o tema da redação de Saquarema, para a minha área, né, de língua portuguesa, docente 2, que lá é invertido, né, docente 2, docente 1. Aqui eu vou fazer para docente 1. Foram... Eu tenho a minha prova, vou mostrar para vocês mais adiante o meu texto. As contradições pragmáticas entre teoria e prática da BNCC. O tema foi esse. Depois eu não consegui ficar com a prova, né, de redação, mas eu lembro bem, a partir do que eu escrevi, qual foi o tema. E isso eu vou trazer mais à frente para vocês, tá? Então, é mais ou menos isso, as contradições pragmáticas entre a teoria e a prática na utilização da BNCC nas escolas. Foi um tema bem puxado. E aí é o que eu falo para vocês, vai cair dentro de um dos conteúdos que vocês estão estudando ali. O BNCC é um dos conteúdos, foi um dos conteúdos aí das legislações que nós precisamos estudar para Saquarema. Então, onde foi que eu parei aqui? Em hipótese nenhuma, nota zero. Tá, foi escrito a lápis, em parte ou em sua totalidade. Nada de escrever a prova a lápis. Se estiver em branco, é óbvio, né? Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Então, novamente, eu bato aí nessa tecla, tá? Cuidado ao pessoal que tem uma letra mais difícil de entender, porque isso aí pode ser critério de zerar a sua avaliação. Então, vamos ter cuidado aí na hora de escrever. Apresentar espaçamento excessivo entre as letras, parágrafos e palavras, né? É aquela querendo enganar a banca, né? Escrevendo as palavras mais afastadas uma das outras, sempre com excesso aí de espaçamento. Cuidado que isso pode zerar seu texto também. Conter menos de 25 linhas. Tá? A gente fala muito de ter menos, mas é importante lembrar também que se tiver mais de 30 linhas, também vai ser desclassificado. Então, digamos que você dali tem muita coisa para escrever. Caiu um tema que você domina, que você fala bastante. Então, a nossa capacidade de escrever ela tem que estar associada a escrever bem, escrever bastante, mas ela tem que estar associada também à nossa capacidade de concisão. Nem tudo a gente pode colocar ali no papel. Então, digamos que na linha 30, você aí não conseguiu concluir a ideia total do que você quer escrever, e você vai e se acha no direito de escrever ali abaixo da linha 30 um pouquinho mais ainda. Acabou. Nota zero. Tá? Então, eu digo para vocês, é muito melhor você parar, não concluir a ideia e ficar dentro das 30 linhas, porque ali vai ser... Claro que você vai ser penalizado, você vai perder alguns pontos, do que você escrever a linha 31 ali embaixo, né, na ânsia de querer concluir a ideia e acabar zerando a sua redação. Tá? Então, é menos pior você parar ali a ideia inconclusa, tá? Do que você tentar escrever e perder perder a prova aí por conta desse erro. E, por fim, em nenhuma hipótese haverá segunda chamada desta prova. Tá? Vou voltar para cá, pessoal. E dentro dessa parte aí de análise do edital, queria saber de vocês se alguém tem alguma dúvida, algo a colocar, antes da gente falar sobre a estrutura da redação. O chat está aberto. Ana Beatriz Vieira, Vanessa da Silva levantaram a mão. Ana Beatriz pode falar e Vanessa em seguida. Não sei se levantou a mão aí sem querer. Ah, apertou errado. Não tem problema não. Vanessa? Oi, boa noite. Voltando lá na prova de Saquarema, eu também fiz. E eu fiquei nessa dúvida que você até citou. Eu achei as linhas, né? Achei pequena,
Uhum. mas parece que a margem não encostava ali na margem, a Não linha. encostava. Ela, Não ela encostava. ficava centralizado. Não sei se você lembra. Isso. E eu realmente não tinha ainda estudado essa parte com ninguém, né? Ninguém tinha exposto para mim essa parte anteriormente. Daí eu fiquei naquele dia assim muito, fiquei, meu Deus, e agora? Eu vou até o final, né? Ou eu sigo exatamente em cima da linha, mas ficou parecendo verso. E, Uhum. e aí eu fiquei na dúvida. Não, eu acho que eu até não fui legal, porque eu falei, gente, eu vou seguir a margem, porque tá muito estreitinha essa linha, tá Isso muito aí. estreitinha. Para uma redação não tá aparecendo. E aí você me trouxe, esclareceu isso aí. No caso, então, eu tenho que seguir realmente a linha, A independente da linha. margem. Isso aí, Vanessa. Independente de ter margem ou não, você inicia. Lembrando, né? Parágrafo. É uma coisa que eu bato muito com os meus alunos também. Parágrafo, a gente tem que dar uma afastadazinha do começo da linha, para começar, para identificar que ali tem parágrafo. E você vai escrever até o final da linha sem extrapolar o limite da margem. E o Tânia, pa pode falar, Vanessa. e o parágrafo também tem uma regra, né, não pode ser tão afastado assim da Isso. linha, né? Eu falo assim, o espaço de um dedinho, aí você começa a escrever, tá? Não, Uhum. não muito afastado, mas também nem muito pegado no início da linha. E todos os parágrafos seguindo a sequência de espaço, né, para ficar organizado. Sempre que você for iniciar, não é, dar esse espaçamento aí para você identificar que ali há um parágrafo. Tá? Até Uhum. a nível de estrutura da redação, isso pode acarretar perda de pontos aí, se você não É, faz esse afastamento do parágrafo. fica feio visualmente também, né, um parágrafo lá na frente, outro atrás, né. Sim. Em relação aos parágrafos que você explicou para o colega aí que perguntou sobre os quadros, tem várias estruturas de redação, né. Uhum. Nesses quadros, eu não sei, não lembro exatamente. Esses 4 que você citou são os que a gente coloca os argumentos positivos e negativos, ou não é essa estrutura que você usa? Então, No meio ali. se o seu tema ele der margem para você trabalhar com argumento positivo e negativo, em cada parágrafo você utiliza um tipo de argumento. Mas tem que tomar cuidado porque quando a gente adota um ponto de vista a respeito de algum tema, normalmente a gente vai se pôr contra ou se pôr favoravelmente a respeito daquele tema, tá? Então, se você aponta os dois lados, você pode estar sendo aí incoerente na escrita do seu texto. Então, é você defender aquele ponto de vista e seguir aquela linha de pensamento ao longo do seu texto. Então, toma cuidado com esse pensamento aí. Nem todo tema ou nem toda tese que a gente lança vai nos permitir que que apresentemos argumentos favoráveis e contrários. Ou a gente vai apresentar argumentos favoráveis, ou a gente vai apresentar argumentos contrários de acordo com o que a gente colocou lá na nossa tese. Se for BNCC principalmente fica um pouco complicado botar os 2, né. Isso aí. Olha só, a Tânia colocou lá no chat o seguinte: a IBAN sempre gosta de fazer a prova de redação pedindo proposta de intervenção, ou posso fazer uma conclusão síntese? Tânia, a IBAN ela não cobra proposta de intervenção, não. Tá? É um recurso que você pode utilizar, se você quiser? Pode, tá? Mas não precisa. Você pode fazer a sua conclusão síntese, trazendo os pontos principais que você abordou nos parágrafos de desenvolvimento e fazendo uma pequena retomada, uma pequena reafirmação da sua tese, tá? Espero que eu tenha respondido aí sua dúvida. Não é obrigatório. A proposta de intervenção, ela é obrigatória na redação do Enem. Você tem um critério lá de avaliação de 200 pontos que você vai estar sendo pontuado dentro daquilo. Na prova do IBAN, não. Você não é obrigado a fazer a proposta de intervenção, tá? Passando adiante, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar essa gravação, eu vou dar uma pausa nessa gravação, tá? E vou iniciar uma nova. A Tânia falou que ela acaba se perdendo com proposta de intervenção. E realmente, a proposta de intervenção ela pode pegar muita gente, porque dentro da proposta de intervenção você tem que utilizar 5 critérios, né? Quem vai fazer, como vai fazer,
um desdobramento, uma explicação, que agora eu não estou lembrando desses critérios aí, não. Mas, realmente, quando a gente vai colocar uma proposta de intervenção, ela tem que ser o mais completa possível, tá? Isso aí, né, lembrando que é o critério de avaliação do Enem. O IBAN não cobra, não, tá bom? Então, eu vou parar essa gravação aqui e vou iniciar uma próxima, tá? Vou também dar uma pausa de 2 minutinhos para eu pegar uma água aqui, tá? Quem quiser pegar uma água rapidinho pode ir. E eu já volto aqui para a gente agora falar da parte da estrutura da redação mesmo, tá bom? Então, agora a gente vai falar de introdução, desenvolvimento e conclusão, o que é que tem que ter em cada uma dessas partes do texto, tá? Já volto, pessoal, 2 minutinhos, eu prometo que eu não vou demorar, só preciso beber uma aguinha para continuar.